Para cada tipo de gráfico, tem um tipo de análise específica e cada tipo de análise ela vai se beneficiar de um determinado tipo de gráfico. A escolha do gráfico que nós vamos utilizar num determinado estudo não pode ser feita de maneira simplesmente decorativa ou a partir do nosso interesse em usar determinado recurso estilístico. A análise gráfica, ela se valoriza bastante a partir da escolha certa, conhecendo os tipos de variáveis que nós temos, se numéricas, categóricas ou ordinais, e o propósito com o qual nós estamos pretendendo trabalhar com essas informações. Queremos mostrar uma distribuição dos dados, a correlação entre variáveis, comparar categorias. Vamos ver aqui como definir e como escolher cada tipo de gráfico adequado para cada proposta de análise que vamos elaborar. Vimos que podemos dividir a análise exploratória visual de dados em 6 etapas. Precisamos saber como os dados são constituídos. Para isso é necessário consultar a documentação, as normas técnicas e material que nós temos disponível que nos informa como os dados foram elaborados, qual a metodologia de cálculo, quais as limitações e qual o propósito de cada um dos indicadores, no caso de estarmos trabalhando com os indicadores sociais. A segunda etapa é etapa de limpeza e organização dos dados, onde nós vamos utilizar as funções do pacote dplyr para selecionar as variáveis que vamos trabalhar, criar novas variáveis com mutate, vamos filtrar os casos com a função filter, vamos ordenar com a função arrange, vamos criar estatísticas resumindo os nossos dados com a função summarize e várias outras funções que são auxiliares e vão nos ajudar a ter uma seleção, uma arrumação dos dados e no caso de ser necessário, não é necessário limpar os dados aqui, no caso do Atlas 2013, mas dependendo do tipo de dado que nós vamos trabalhar, é necessário limpar esses dados, tirar, localizar e tirar ou importar os dados faltantes, corrigir dados que porventura estejam errados, padronizar nomenclaturas, enfim, fazer a limpeza da base de dados. O terceiro passo, né, é uma análise descritiva sobre a forma de distribuição dos dados, uma descrição dos dados. Nós temos que saber os casos com os quais nós estamos trabalhando, qual que é a distribuição, qual que é o padrão, quais são os casos que fogem a esse padrão. E a primeira abordagem é uma abordagem descritiva, quantitativa. Vamos identificar a média, a mediana, vamos utilizar o intervalo interquartil para podermos saber quais os dados compõem 50% em torno da mediana, 25% além, né, do terceiro quartil, o primeiro quartil, os 25% abaixo, e os casos extremos, né, os casos que eles ultrapassam, né, a fórmula varia, mas de maneira geral a fórmula que se utiliza ultrapassa 1,5 vezes a diferença entre o primeiro quartil e o intervalo interquartil, ou vão além de 1,5 vezes o terceiro quartil e o intervalo interquartil. O intervalo interquartil é o intervalo entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Essas informações são importantes para que a gente possa, junto com a média, com o desvio padrão, a gente possa ter uma visualização inicial da distribuição de dados que nós temos. Bom, vamos começar então a analisar agora os dados visualmente. A informação visual, ela nos traz algo a mais, algo destaca, nos ajuda a ver de forma destacada informações que as informações numéricas às vezes não nos mostram. Então é importante termos a informação numérica, combinar essas duas formas de
trabalhar com os dados, a informação numérica e a informação visual. Vamos ver aqui, dentro da nossa ideia de análise visual dos dados, né, principalmente, né, vamos visualizar aqui padrões, tendências e anomalia dos dados, e vamos fazer isso de início explorando duas formas gráficas, o histograma e o box plot. Por que vamos começar com esses dois tipos de gráficos? Dentre toda a variedade que nós temos de possibilidades que o próprio SKIS, pacote com o qual estamos trabalhando, nos oferece. Porque cada gráfico ele é ajustado, ele é apropriado para um determinado tipo de análise. Então, o histograma e o box plot são gráficos desenhados exatamente para nos ajudar a responder a essas perguntas. Eles vão nos ajudar a entender qual o nosso padrão de dados, qual que é a tendência que existe na distribuição desses dados, onde os dados estão concentrados, onde eles estão dispersos, né? E quais as anomalias que existem nos nossos dados. Anomalias no sentido dos valores extremos, podemos ter conjuntos sobrepostos de dados, e vamos perceber isso na forma da distribuição dos nossos dados. Então, nós vamos primeiramente procurar entender qual o padrão dos dados, quais as tendências que podemos ter ali na distribuição dos dados, tendência na distribuição dos dados, não a tendência no sentido de uma projeção, de uma projeção dos dados, né, no sentido analítico, mas a tendência de centralização ou de distribuição, de concentração, distribuição dos dados, e as anomalias. Nesse sentido, os gráficos do tipo box plot e histograma são os mais apropriados. O histograma e o box plot fazem parte de um conjunto de gráficos que poderíamos classificar como os tipos básicos de gráficos da análise de dados. Esses gráficos eles podem ser agrupados a partir de tipos de questão que podemos fazer para esses dados e responder com os gráficos básicos que estamos trabalhando. Por exemplo, os gráficos de tipo box plot e histograma respondem ao tipo básico de questão que poderíamos definir como a distribuição ou a concentração dos dados. Então, se queremos saber como estão distribuídos os dados, como eles estão concentrados, nós usaremos então os gráficos como o histograma, que são um conjunto de barras de frequência, mas não se confunde com o gráfico de barras. Então, o histograma, o box plot, né, que é o gráfico de caixas ou de diagrama, o gráfico de densidade, que é um histograma, só que em formato de curva, de tal maneira que a gente consegue ver a distribuição dos dados no formato de uma probabilidade. E o gráfico do tipo violino, que nos permite ver tanto a distribuição, que poderíamos ver no histograma, no gráfico de densidade, quanto as informações que constam no box plot. O formato, então, o histograma ele vai nos mostrar o formato da distribuição dos dados, né? A gente tem
formato de distribuição dos dados, a gente vai ver com um histograma ou o gráfico de densidade. O Boxplot vai nos mostrar como os valores eles estão distribuídos por quartis e pelos valores extremos. Ele é um gráfico útil para nos mostrar, né, através das bolinhas aqui, quais são os valores extremos. Nós temos a mediana dividido em quartis, né, o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil, o valor mínimo, o valor máximo e os valores extremos. E o violino, o gráfico do tipo violino, vai nos mostrar uma combinação entre o histograma e o Boxplot. Ele também nos mostra os valores extremos. Ele reproduz, né, o histograma, o violino. Então a forma do violino é como se fosse um histograma, né? A gente dividir no meio aqui, então seria o mesmo histograma, né, que nós estamos vendo, de cabeça para cima e de cabeça para baixo. Então ele mostra o formato da distribuição dos dados, né, repete de cabeça para baixo para fazer uma visualização, né, e então uma mistura de um gráfico do histograma, do gráfico de densidade, com a identificação dos valores extremos. Esse é o gráfico do tipo violino. Os outros tipos de gráficos básicos podemos considerar aqui para análise visual, né? Vamos ver aqui, eles também respondem a algumas perguntas. Então, por exemplo, nós temos um gráfico de barras, né, um gráfico bastante utilizado. Não é um histograma. O histograma conta a frequência de uma única variável numérica. O gráfico de barras ele é utilizado para variáveis categóricas. Para que serve o gráfico de barras? O gráfico de barras responde a pergunta que tem a ver com a comparação entre categorias. Então, se nós categorizarmos, por exemplo, a população dos municípios em municípios pequenos, médios e grandes, e o IDHM, se nós caracterizarmos em IDHM baixo, médio e alto, nós podemos colocar no gráfico de barras e ver a relação entre municípios pequenos e IDHM alto e baixo, e assim estabelecer uma comparação entre os fatores, as categorias que compõem uma variável categórica. Então, o gráfico de barras ele responde à pergunta, né, que diz respeito à comparação de categorias. Nós utilizamos um gráfico de barras para comparação de categorias. Usamos um histograma, um gráfico de densidades, um boxplot ou um gráfico do tipo violino para responder perguntas que dizem respeito a como os nossos dados estão distribuídos ou concentrados. Um gráfico de dispersão, né, e o gráfico de correlação, ele vai nos mostrar como as nossas variáveis estão relacionadas. Essa relação entre as variáveis vai ser muito importante para a gente poder traçar aqui as nossas hipóteses explicativas e construir nossos modelos analíticos posteriormente. Então, nós vamos ver aqui nas próximas unidades, né, nós vamos ver o gráfico de dispersão, né, onde nós temos duas variáveis quantitativas e os pontos, né, eles vão refletindo a relação que existe entre esses pontos, e nós vamos ver dois tipos de gráfico que não estão ali no pacote do Esquisse. Nós vamos ver com pacotes específicos adicionais ao ggplot, que são dois gráficos de correlação. É a matriz de correlação entre as variáveis, né, calculando o índice de correlação entre as variáveis, e o gráfico de correlação em formato de funil. Né? Vamos ver dois pacotes adicionais aqui para a gente complementar a nossa visão, né, sobre os gráficos com o pacote Esquisse. E temos também o gráfico que vai mostrar como que determinada variável ela evolui ao longo do tempo, que é o gráfico de linhas.
Então, um gráfico de linhas ele é utilizado para a gente acompanhar a transformação, a mudança de uma determinada variável ao longo do tempo. Como o IDHM mudou de 91, 2000 e 2010, como o IDEB mudou nos anos em que ele foi calculado ali na nossa base de dados. Então, o gráfico de linha ele é utilizado para comparação ao longo do tempo. Algumas vezes as pessoas usam o gráfico de linha no lugar de um gráfico de barras e assim vão misturando as análises. Obviamente, você tem liberdade, você pode construir o seu gráfico e, inclusive, combinar. Esses aqui são tipos básicos. Existem vários outros gráficos que derivam desses básicos e outros que podem ser criados, né, que nós temos bastante opções de gráficos. Mas com esses tipos básicos aqui, nós temos o fundamento da análise visual exploratória e utilizando esses gráficos para responder essas perguntas, porque eles foram concebidos inicialmente para poder nos dar a visão, né, dos dados com respostas a essas perguntas. Então, nós vamos utilizar gráficos para vermos aqui a distribuição ou a concentração dos dados, boxplot, violino, histogramas e densidade. Vamos perguntar aqui, ver como se comparam as categorias entre de uma determinada variável, de variáveis diferentes. Vamos ver então o gráfico de barras. O gráfico de barras serve então para análise de variáveis categóricas. O gráfico de dispersão, aqui para a gente ver a relação entre variáveis, dispersão, correlação e funil. Nós vamos ver então a relação entre variáveis quantitativas também, né, assim como o histograma, e os gráficos de linhas, né, nós utilizaremos aqui, então, para a gente poder ver as tendências do ponto de vista temporal. Né? Então, como que muda, evolui ou se transforma ao longo do tempo uma determinada variável. Esses são os usos, os tipos básicos que nós temos de gráficos e nós vamos então construir a nossa análise exploratória visual. Já temos a análise quantitativa, descritiva, vamos agora caminhar para a gente fazer uma análise visual explorando mais informações dos dados, além daquilo que a gente pode ter com uma visão numérica inicial descritiva dos dados. Antes da gente ver os gráficos e a análise deles, vamos olhar um pouquinho na história e ver como alguns desses gráficos eles foram concebidos, para a gente entender um pouco mais de como que esses gráficos eles são concebidos para poder responder a determinadas perguntas, né? E dessa maneira ficar mais claro a ideia de que cada gráfico ele corresponde a um determinado tipo de análise. Obviamente a gente pode usar nossa imaginação analítica aqui e a gente construir novos gráficos e utilizar outras formas, mas a gente precisa estar bem seguros, né, dessa utilização básica inicial dos gráficos. Vamos ver um pouco da história dos gráficos. Embora existam registros de representação visual gráfica de comércio, de transações econômicas entre povos antigos, desde a época do Império Chinês, nós podemos dizer que a análise visual gráfica, tal como conhecemos atualmente, começou a ser construída com os trabalhos de William Playfair no final do século XVIII e início do século XIX. William Playfair foi um dos pioneiros da representação de dados econômicos, o que se chamava então dos dados estatísticos, né, que eram feitos os dados coletados e registrados pelo Estado. Essa é a origem inicial da ideia estatística, né? E Playfair fez um trabalho muito meticuloso de representação visual, no caso aqui das importações e exportações da Inglaterra para a Noruega e a Dinamarca. A gente tem que pensar que não só a concepção do gráfico,
né, visualmente, é um trabalho bastante pioneiro, como também a forma de impressão, porque naquela época a confecção dos livros impressos com gráficos, com essas formas coloridas, não era algo tão fácil como se poderia imaginar com os textos que eram cunhados, né, nos tipos móveis para serem impressos. Os gráficos tinham que ser desenhados em placas de cobre e tratados quimicamente para depois as impressões serem sobrepostas e encadernados, né, junto com as páginas dos livros. Então, um trabalho bastante meticuloso aqui. A ideia do grafo como coordenadas, isso já remonta a um trabalho anterior do próprio Descartes, que vai fazer então a grande revolução de conseguir transpor para uma forma visual equações, né, geométricas, ou seja, quando a gente consegue colocar então uma equação, a equação da reta, indicada, representada com uma coordenada de eixos, né, x e y. Isso foi uma grande revolução, a revolução cartesiana, que permitiu unir então a matemática analítica, né, com formas, e a geometria numa combinação bastante profícua, né, que permitiu vários avanços. Playfair transfere essa ideia, então, do gráfico, essa ideia das coordenadas, então, para um gráfico que pudesse expor de maneira fácil, visualmente clara, uma informação sobre a movimentação econômica da Inglaterra, da balança de pagamentos da Inglaterra. Playfair fez vários trabalhos. Esse trabalho que ele vai desenvolver, então, pode ser considerado como uma primeira linha de tendência no tempo, né, de uma variação econométrica, de uma variável econômica indo ao longo do tempo. Ele plota, então, a linha ao longo do tempo, ao longo dos anos, para mostrar a evolução do comércio, como que as importações e exportações no balanço de pagamento da Inglaterra vão variando. Então, um gráfico de linha concebido, então, como uma variação, originalmente, né, e até hoje essa é uma das forças do gráfico de linha, é conceber a variação de uma determinada grandeza, de uma determinada variável ao longo do tempo, né? Nós temos vários outros gráficos criados pelo Playfair, que são hoje ainda em dia base, né, de muitas das publicações visuais, gráficas que nós temos com dados. Por exemplo, o gráfico circular, o gráfico de tortas, o gráfico de pizza, né? No caso, Playfair, por exemplo, mostrando a distribuição do Império Turco na época pelos 3 continentes, qual a proporção, né, da população, do tamanho, não da população, mas do tamanho do Império turco nos 3 continentes. Então, a ideia da representação em círculo, ela tem essa propriedade, uma grandeza sendo distribuída proporcionalmente, né, em partes, né? Então, nós podemos ver no gráfico de Playfair que a Turquia, uma boa parte, metade, mais da metade do Império Turco ocupava a Ásia, um quarto ocupava a Europa e menos de um quarto o continente africano. Esse tipo de informação foi impactou muito, principalmente o uso das estatísticas oficiais e dos dados comerciais no início do século XIX. E o trabalho começou na Inglaterra. Na França foi logo desenvolvido por Charles Minard, que foi um dos pioneiros na França no desenvolvimento, então, de trabalhos gráficos. Minard criou também um gráfico, né, chamado hoje em dia, de steps, né, de passos, onde ele vai mostrar aqui, no caso, a cronologia da pavimentação de Paris, mostrando, né, também ano a ano aqui, período que ele está estudando, como vai se modificando, como vai evoluindo a pavimentação de Paris. Uma forma de também Minard fez uma
uma das primeiras usos, vamos dizer assim, combinando informações geolocalizadas, né, georreferenciadas com os dados, né, poderíamos dizer, então, dos princípios ali do geoprocessamento, lembrando que tudo isso era feito na época à mão, a contagem, a contabilidade desses dados, tudo feito à mão, não havia nenhuma mecanização, muito menos, obviamente, computadorização, né, desses dados. Então, tudo calculado, as proporções, as distâncias, tudo na régua, e tem o trabalho meticuloso de transformar isso em uma placa, né, reproduzir isso numa placa impressa que pudesse gerar as folhas de encarte nos livros. No caso aqui desse mapa, a amostra, né, de Minard é sobre de onde vem o gado da França, das regiões da França, para o consumo em Paris, né? Um outro trabalho de Minard que foi bastante interessante, mostra a versatilidade, embora a gente trabalhe com alguns gráficos básicos, né, pizza, linha, barras, o trabalho da exploração visual, da construção visual, né, explicativa dos dados, né, não só exploratória, mas também explicativa, é bastante criativo, né, e você pode, fazendo isso de uma maneira bem pensada, né, pode, num único gráfico, colocar várias informações. É o que Minard faz nesse gráfico famoso aqui sobre a marcha de Napoleão. Nós temos num gráfico a informação sobre a evolução da armada de Napoleão no tempo, como que ela vai diminuindo. Nós temos a localização dessa armada, por onde ela vai passando, o trajeto que ela vai desenvolvendo e a passagem no tempo, né? E no gráfico inferior embaixo, na linha que aparece embaixo, nós temos a variação da temperatura, mostrando o efeito do inverno, né, no desgaste das tropas napoleônicas, né? É um gráfico muito rico, né? Porque ele consegue colocar várias informações de uma maneira simples, visualmente clara, né? E que permite a gente obter várias informações, né, comparativamente sobre o início da trajetória de Napoleão. Ele sai lá da França, de Paris, com mais de 420 mil soldados, né, vai caminhando pelas diversas regiões ali da França, cruza a Alemanha, a Polônia, chega no Império Russo, vai até Moscou, chega em Moscou com 100 mil soldados, não encontra oposição lá em Moscou, né? Ele encontrou oposição antes, mas em Moscou a opção do czar foi ir para o interior com suas tropas, né? Não enfrentar Napoleão. Napoleão fica sem poder derrotar o czar, porque não tinha como lutar, né? Ele não conseguiria avançar mais, então ele começa a voltar, e na volta de Napoleão, além do inverno, que vai congelando as suas tropas, que não foram preparadas para uma luta de inverno, os cossacos e o exército imperial russo, pelas costas de Napoleão, na retaguarda do exército de Napoleão, foi fustigando, né, e desgastando os soldados em batalhas que eles estavam preparados para lutar, porque acostumados já com equipamento, com roupas de inverno, enfrentando os soldados já cansados de Napoleão. Então a gente tem um resultado: o Napoleão vai voltando então com a grande armada, né, 100 mil soldados, já tinha perdido 300 mil soldados na ida. Na volta, então, ele vai mostrando a diminuição, né, pelo caminho de Napoleão passa, até chegar com 10 mil soldados de volta na França, né? Então a grande dissolução, grande massacre, né, que houve, sem grandes batalhas, né, entre o Império Russo e o Império Napoleônico, né, e o exército napoleônico, a grande armada napoleônica, que dizimou, né,
grande exército de Napoleão. É um gráfico muito bem elaborado, muito bem visto, que mostra o potencial do trabalho da exploração visual gráfica. Um outro trabalho muito rico, muito interessante, é o de Florence Nightingale, né, que era chefe de enfermagem do exército inglês, do exército britânico na Guerra da Crimeia, e ela observou que morria mais soldados britânicos feridos em recuperação nos hospitais do que no campo de batalha. Era a sobrevivência de um soldado, por incrível que parecesse, naquele momento, o soldado tinha mais chance de sobreviver no campo de batalha do que nas enfermarias. E era difícil convencer as pessoas disso, né, os militares, e ela então bolou, né, uma pessoa bastante sagaz, teve uma influência muito grande no desenvolvimento científico, na análise, tanto na enfermagem, né, como na análise quantitativa de dados, né, e ela criou então essa forma de gráfico, né, mostrando a eficiência, né, como é que a eficiência da administração hospitalar poderia salvar vidas e tornar mais efetivo o uso militar que estava se fazendo ali na Guerra da Crimeia. Esse trabalho foi mandado direto para a Rainha Vitória, né, e mostrando o número de óbitos, né, de evitáveis de doenças, né, que é o número em azul, né, e as pessoas que foram feridas em vermelho, um gráfico que, por exemplo, no Excel se chama um gráfico radar. Foi uma criação então da Florence Nightingale, e teve um impacto muito grande esse gráfico, mostrando, né, com a informação visual, o número, a quantidade de mortes evitáveis por ano também, né, por meses, né, não por ano, mas por meses, né, mensalmente. E ela conseguiu, então, a partir dessas informações e outras que ela foi coletando, criar um plano, né, de reformulação do serviço de atendimento hospitalar em campanha, que passou a ser padrão para a Inglaterra, e outros países passaram a seguir também. Outro trabalho aqui que mostra a força também já no final do século XIX, o trabalho do Émile Durkheim, né, um sociólogo francês famoso, tem um livro, O Suicídio, né, onde o Durkheim vai também elaborar de maneira mais detalhada compilar dados que já existiam sobre o suicídio. Ele tenta mostrar esses dados de uma maneira visualmente mais clara, né, para se pensar como as taxas de suicídio elas ocorrem de maneira padronizada, né, nos países da Europa, e em que momentos elas variam. Aqui nesse gráfico ele está refutando a tese de que as taxas de suicídio ela segue um padrão de ocorrência do alcoolismo, que era uma ideia muito, muito comum na época, então onde o suicídio seria decorrência da incidência de alcoolismo. Ele mostra que no gráfico à esquerda, onde as taxas de suicídio se concentram, não coincidem com as taxas onde há um maior número de registros oficiais, policiais, de ocorrência de brigas e outros acontecimentos relacionados a bebedeiro. Então, logo, ele não tinha dados sobre o alcoolismo, mas é uma forma de deduzir, né, se onde há maior número de pessoas, de registros de pessoas que causaram algum transtorno público por embriaguez, deveria ser também um local onde haveria maior consumo de álcool, onde as pessoas tenderiam a extrapolar mais o consumo de álcool. E esses mapas, cruzando um com o outro, a área escura, elas mostram que não há, né, uma sobreposição entre a taxa, onde há maior taxa de suicídio e onde há maior incidência de registros, né, ocasionados por embriaguez. Então, logo ele pressupõe então que a bebida alcoólica, a embriaguez, não seria um dos fatores coletivos, né, sociais. Obviamente que individualmente cada caso tem uma trajetória, mas socialmente, quando você vai ver as taxas médias para aquela população, para aquele período, não se poderia dizer que o aumento médio do consumo de álcool incidiria necessariamente
em aumento médio na taxa de suicídios. São usos, então, desses dados no século XIX desse material que vai criar, então, esse campo da análise visual gráfica, porque as pessoas começam a ver que você consegue obter muitas informações que os dados tabulares, gráficos, apresentam, mas de maneira mais difícil de serem extraídos com a informação visual, em formato de barra, linha, gráfico, mapa, se pode construir de uma maneira mais evidente uma argumentação sobre como determinadas variáveis elas se comportam em determinadas situações. Esse material começa então com as estatísticas oficiais, estatísticas criminológicas, estatísticas econômicas, comportamento social, e depois vai migrando para outros campos do conhecimento, para a biologia, para a química, para a medicina, e assim nós temos hoje esse grande campo bastante vasto e bastante criativo, que é da análise visual de dados. A evolução da análise estatística no final do século XIX e início do século XX, trabalho de Pearson, Fisher, Yule, várias outras pessoas que trabalharam difundindo e criando métodos de análise quantitativa de dados, esse trabalho significou um maior rigor e maior detalhamento no uso da análise gráfica em combinação com a análise estatística. Mesmo assim, com o avanço da computação no final do século XX, principalmente com a popularização dos softwares de escritório, de texto, né, com planilhas, e os textos, né, com a possibilidade de se incorporar alguns gráficos dentro do próprio editor de texto, se popularizou muito alguns tipos básicos de gráficos, os gráficos de barra, de linhas e de pizza, que são bastante utilizados, tal como também a representação tabular, né, as tabelas que continuam sendo utilizadas. É importante notar o seguinte: a tabela ela tem uma informação, principalmente como estamos vendo aqui, a informação de duas variáveis categóricas, né, a distribuição das pessoas em situação de ocupação em condição de estudo, né, pela PNAD, e cor e raça, duas variáveis categóricas. Variável categórica é aquela variável que nós podemos contar a frequência, né? Então, cor, raça, branca, preta ou parda, situação, condição, estuda, trabalha, não estuda, são categorias. E a variável numérica ou quantitativa, né? Dependendo da literatura que for trabalhar, algumas diferenças na nomenclatura, mas a ideia é a mesma. A variável numérica, embora todas sejam numéricas, obviamente, mas nessa de categórica, nós estamos trabalhando com a frequência, com a contagem dessa informação. Na variável numérica, nós podemos fazer outros cálculos. Por exemplo, se a gente tem informação da renda, 1.000, 2.000, 2.300, 2.400, nós podemos calcular a média, podemos calcular o desvio padrão, podemos fazer cálculos. Então, o gráfico ele também vai depender do tipo de variável que nós temos. Para esse tipo de representação tabular, cruzando, por exemplo, duas variáveis, o gráfico apropriado é o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele vai, no caso aqui, uma pesquisa também sobre raça e cor, também da PNAD, mas com a ocupação e a condição de estudo, né, que frequentam ou não a escola. Esse tipo de análise, ele permite a gente ter uma visualização da diferença entre as categorias mais rápida, mais forte do que a gente analisando os dados da tabela, né? Então, por exemplo, aqui fica mais fácil ver que há uma diferença, né, entre os não ocupados e não frequentando escola, entre brancos e as pessoas de raça, cor, preta ou parda. Ao contrário aqui das pessoas ocupadas e frequentando a escola, nós temos uma maior proporção entre
branco e preto e pardo, sendo que nas categorias intermediárias aqui nós temos alguma diferença, mas ela é menor. A gente tem então informação claramente de como as categorias variam comparativamente, isso é facilitado pela exploração visual, porém nós perdemos a precisão numérica, né? A precisão numérica ela vem da informação tabular, ou se a gente quiser colocar a informação numérica aqui, a gente pode colocar a informação, né, no próprio gráfico, né, combinando as informações. Mas a ideia é que a informação tabular ela nos dá precisão numérica, a informação visual ela nos facilita a comparação com as duas informações, então fica mais fácil a gente poder compreender a diferença entre os nossos dados. A gente pode trabalhar também no gráfico de barras, ou com as barras empilhadas, ela vai ser útil quando a gente for trabalhar com proporções, né? Então vamos utilizar o gráfico com as barras empilhadas quando a gente quiser trabalhar com proporção. Então nós temos 100% da nossa informação aqui, porque nós fizemos esse valor pelo total, e então fica mais fácil comparar aqui cada faixa, né, a diferença entre cada faixa. No gráfico anterior, nós temos então as barras lado a lado, né? Então nós estamos contando a quantidade, a frequência com que ocorre. Aqui nós estamos fazendo uma proporção sobre o total com 100%. Então os gráficos de barras ou colunas empilhadas tem essa utilidade, comparar com o total de 100%. Né? Nós temos os gráficos de barras horizontais, pode ser utilizado intercalado com as barras verticais, mas normalmente esse gráfico ele é utilizado para a gente apresentar um ranking, né? A ideia é mostrar do maior para o menor. Por quê? Porque o nosso olho ele vê de uma maneira mais clara o ordenamento de cima para baixo, né, nessa direção, do que a gente olhando as barras lado a lado. Então fica mais difícil a gente ver um ranqueamento dessa maneira. Assim é mais fácil visualmente. Então normalmente quando se faz com mais detalhes, né, os gráficos, com mais cuidado, o gráfico de barras horizontais ele é utilizado para mostrar um ranking, mostrar a ordem com que os dados são apresentados. Então, no caso aqui, a população urbana vivendo em assentamentos precários, assentamentos informais ou domicílios no Brasil em 2018, por estado. Então, é fácil ver aqui que o estado do Amapá tem a maior proporção e o estado de Minas Gerais a menor proporção, né, com o Distrito Federal e São Paulo bem próximos. Tá? Então, o gráfico de barras horizontais ele é mais utilizado para mostrar um ranking. E nós temos o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, então, como nos trabalhos lá de Playfair, né, e de Minardi, ele vai ser um gráfico bastante utilizado, né, para a gente ver a variação de uma determinada variável, de uma determinada quantidade no tempo, né, ao longo do tempo. Então, a mudança, a evolução, a involução, enfim, nós vamos ver a variação no tempo. Aqui, por exemplo, nós temos a informação sobre o PIB dos municípios paranaenses por macro-região homogênea do IBGE de 2002 a 2019. Então, nós podemos ver que a região metropolitana de Curitiba, ela mais cresce, então nós temos uma diferença ao longo do tempo, e a região metropolitana de Curitiba é a que mais cresce. Assim como o gráfico de barras, nós podemos também transformar o gráfico de linhas em um gráfico de proporção do total, né? Então nós temos 100% dos casos, e aí fica mais fácil a gente ver a proporção, que dava impressão no gráfico anterior que Curitiba, a região metropolitana de Curitiba foi crescendo continuamente, né, mais do que outros, mas fica mais fácil ver que proporcionalmente, né, em relação ao total, há uma maior participação de Curitiba, né, na área total aqui entre 2004 e 2009. Depois Curitiba perde, né, a área dele diminui aqui, né, até 2018, quando
normalmente quando volta novamente a crescer. Então fica mais fácil aqui ver essa informação, comparando com os casos com 100% com o total. É uma forma, então, de se ver os gráficos de linha. Normalmente, os gráficos de variáveis econômicas, quando a gente vê ao longo do tempo, a gente vê com a variação da quantidade, né? E quando você quer comparar, né, com algumas localidades ou algum outro fator, então utiliza-se como fator de comparação uma normalização com o valor de proporção, totalizando todas as variáveis com 100%, dividindo pelo total, e aí você tem uma visão mais fácil, né? Então utiliza-se o gráfico, e esse é um gráfico também chamado de gráfico de área, né, ou gráfico de linhas, com o valor total, né? E nós temos também uma preferência muito grande das pessoas por gráfico de pizza, chamado de torta circular, ou gráfico por setores. Vemos lá que foi utilizado também por Playfair, por Minar, pelo Guerri, pelo pessoal que trabalhou no século XIX, bastante. Mas o gráfico, a gente vê que na análise de dados é muito pouco utilizado, muito pouco utilizado. A gente vê em TCC, em trabalho de marketing, né, sempre um PowerPoint com um gráfico de pizza, mas na análise de dados, propriamente, ele é muito pouco utilizado. Por que muito pouco utilizado? Porque o gráfico de pizza, se ele não tem uma variação muito destacada de uma categoria em relação à outra, ele vai gerar confusão. Então, o gráfico de pizza, primeiro, ele vai ser utilizado quando você quer mostrar uma parte em relação ao todo, tá? Então, ele vai mostrar a parte em relação ao todo. Ele é diferente do gráfico o gráfico de barra, que vai mostrar a comparação entre categorias. Então, seria o equivalente ao gráfico de barras, né, com a comparação entre categorias de uma única variável, não cruzando duas variáveis, né? Então, nós temos aqui por que esse gráfico de pizza ele vai ser preterido, né, na análise de dados. Vamos ver aqui, esse aqui é um exemplo da Wikipédia. Vamos ver aqui essa informação, o gráfico A, B e C. Por exemplo, a categoria 5, né, que tem a cor preta, ela é maior do que a categoria 1, que tem a cor vermelha. No gráfico B, as categorias variam mais ou menos, mas a categoria 4, amarela, ela é maior. E no gráfico C, ele é o oposto do gráfico A. A categoria vermelha, né, que é a categoria 1, ela é bem maior do que a categoria preta, do que é o C. E a gente não consegue ver isso claramente no gráfico de pizza, a gente consegue ver isso no gráfico de barras. Então, deve-se deixar para utilizar o gráfico de barras quando, de fato, for importante mostrar essa relação da parte com todo e uma parte ela ocupar um espaço bem visível, como por exemplo no gráfico a seguir. A gente tem o gráfico sobre imposto de renda do Brasil, da base da Receita Federal, né, o imposto de 2014 referente ao ano de 2013. Né? Então nós temos aqui a renda, né, as pessoas aqui que ganham acima entre 20, né, e mais de 160 salários mínimos, né? Essa é a fatia do bolo que essas pessoas ficam. E aqui nós temos as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? De 0 a 2 salários mínimos, uma fatiazinha pequenininha do bolo. Aqui as pessoas que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, né? Aqui um SM, né? E aqui as pessoas que ganham de 5 até 20 salários mínimos, né? Então esse é o bolo da renda no Brasil. No entanto, no pagamento de impostos, essa parcela da população que recebe de 20 até mais de 160 salários mínimos contribui com menos de um quarto aqui da quantidade de imposto que é pago. Já essa parcela que recebe 2 ou menos salários mínimos paga quase um quarto do imposto, mais do que essa parcela que recebe de 20 a mais de 160 salários mínimos. A parcela que ganha entre 2 e 5 salários mínimos também contribui aqui com
quase metade, né, do total. E a outra parcela aqui de 5 a 20 salários mínimos também tem uma contribuição grande, mas proporcionalmente à sua presença, né, na distribuição de renda aqui, né. Então, com esse tipo de gráfico de pizza, fica fácil visualizar como que a arrecadação de imposto de renda no Brasil é desigual, né, em relação à renda dos contribuintes. E a ideia também traz a alusão do bolo, da fatia do bolo, crescer o bolo para dividir. Então, é um gráfico que visualmente, nesse caso, ele ajuda a visualizar a diferença, porque a diferença é muito grande, né, de um gráfico para o outro. A parcelinha pequenininha aqui de 2 a 5 salários, menos de 2 salários mínimos, vai ocupar uma área grande, né, do nosso bolo no pagamento. Então, na hora do governo arrecadar, a mordida que vai ser dada, né, nessa parcela aqui, ela é maior do que nessa parcela aqui. Então, isso torna o gráfico de pizza visualmente justificável e compõe, né, a narrativa aqui da explicação dos dados. Porém, sempre que for utilizar, fazer um relatório, uma pesquisa, um artigo, for apresentar, né, numa apresentação com PowerPoint, se for possível, evita o gráfico de barras, evita o gráfico circular, usa o gráfico de barras no lugar, se for o caso. Então, com o avanço da computação e da análise de dados, a sofisticação que é possível se fazer hoje com os gráficos leva a nossa possibilidade de visualização muito além dos gráficos de barras, linhas e pizza. Nós temos muitas possibilidades, inclusive de criação de gráficos dinâmicos, com o próprio R também, né? Nós temos aqui no site Flowing Data, né? E estamos vendo aqui no vídeo uma tradução automática para o português aqui do site. Temos vários gráficos, exemplos de gráficos interativos e animados que nos permitem ver não só a análise de maneira diferente, destacada, mas também nos permite comparar, né, a transformação desses dados ao longo do tempo, né? Aqui no caso, por exemplo, estamos vendo os dados criados por Nathaniel, que é o criador do site aqui, Flowing Data, um site de referência na utilização de visualização de dados interativos, inclusive com o uso do R, e outras também tem com Excel e outros exemplos, mas há vários exemplos com o R também. Ele mostra aqui, por exemplo, a família em crescimento, quantos filhos as mulheres dão à luz e quantos têm, né? Então, aqui nós temos a idade, né, das mulheres, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 35 a 50, né, a quantidade de filhos, né, e as bolinhas elas vão crescendo, né, de acordo com a quantidade de filhos, ou seja, os dados eles vão nos dando uma visão dinâmica, né, do processo. A gente vê que a maior concentração de dados está aqui, de filhos, está entre 15 e 25 anos, um filho, 2 filhos, né, e embaixo você tem a complementação com o total, a porcentagem que vai crescendo aqui, na medida em que a gente vai evoluindo, vendo a dinâmica dos dados. Então, hoje em dia nós temos várias possibilidades para a gente trabalhar com dados e com a visualização dos dados, utilizando recursos como o R, por exemplo. O R ele possui várias ferramentas que, na medida em que você vai se aprofundando e conhecendo mais, você vai poder explorar todos esses recursos e utilizar a sua imaginação, sua capacidade criativa para bolar novas formas de apresentação visual e gráfica. Nós vamos agora, né, nos deter agora na visualização exploratória inicial, básica dos dados, mas a ideia é que com o desenvolvimento, com o seu desenvolvimento, com você crescendo nessa formação,
com análise de dados, o R, né, e principalmente o uso dos dados sociais, dos indicadores, possa chegar a trabalhos, né, bastante inovadores e criativos também. Bom, a análise gráfica possui um mundo de possibilidades, como no site também de referência em análise gráfica com o R, site chamado data2vis.com. Aqui um vídeo traduzido automaticamente para o português. O site está em inglês no original. É um site que contém vários exemplos e tutoriais sobre como, né, criar gráficos no R e de poder explorar esse mundo de possibilidades e, mais ainda, dominar a ferramenta ggplot e outros recursos que o R nos oferece, para que a gente possa ampliar esse mundo, criando as nossas próprias possibilidades, para quem quiser se aprofundar na análise visual. Dentro desse mundo de possibilidades, nós vamos começar com o mundo da distribuição dos dados, porque é importante a gente começar tratando dos dados, dos casos, a gente conseguir ver qual que é a distribuição dos nossos dados. Eles são muito concentrados, eles têm uma distribuição mais normal, eles se concentram mais de um lado, existe uma distribuição bimodal, que indicaria grupos dentro dos nossos dados, quais são os valores anômalos, os valores extremos, qual que é o padrão médio, né, desses dados. Então, a gente conhecer os nossos casos. Então, sempre numa análise de indicadores, de dados sociais de maneira geral, né, mas principalmente trabalhando com indicadores, para a gente explorar a nossa base, a gente conhecer a nossa base. O primeiro passo é fazer uma análise exploratória visual. A análise exploratória descritiva nós já fizemos, quantitativa, identificando a mediana, a média, os valores interquartis, né, e vamos agora colocar isso em gráfico, em forma gráfica, para ver se nós temos, né, já alguma informação que nos permita conhecer as diferenças, os padrões, as disparidades entre os casos que estamos trabalhando. Vamos começar então a ver o tipo de gráfico boxplot, histograma. Vamos dar uma olhada no gráfico de densidade e do gráfico de violino, que são gráficos que existem como função para nos ajudar dentro do pacote Skis, que faz uma construção visual, né, para a gente trabalhar com o pacote ggplot dentro do universo do Tidyverse no R e no RStudio. Vamos ver um pouco como trabalhar então com o boxplot, histograma, e na sequência também com os dados de densidade e violino.